Rafa? Tudo Seja bem? Como é que vai, bem-vindo, tudo Fábio? bom? E Que você? bom Muito receber obrigado pelo você. convite. Aqui é engraçado, né? A gente está aprendendo a mexer com essa coisa. Quando eu entrei, a imagem estava congelada, não estava? Não, ficou rodando assim, sem aparecer É, você, ficou a tela é preta. que é que a câmera do celular, quando ela está invertida, a câmera é comum, tem nada a ver com o Instagram. A imagem não aparece, fica Ah, congelada. sim. Eu demorei uns Uhum. 20 minutos numa live outro dia para descobrir isso. Uma tristeza, depois de 20 minutos eu falei, ó, tem alguma coisa errada. Entrava, saía, minha imagem congelada. Até que eu inverti a Uhum. câmera. Com a dica aí, pessoal. Uma boa dica. Boa, 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 boa. Descobriu o Prazer estar aqui com mistério você, viu? Uma também, rapaz, que alegria, coisa viu? boa, Assim que como coisa essa boa. parceria nossa aí com a Bienal e tantas outras que a gente ainda vai fazer, né? Sim, sim, com certeza. Aproveitar esse momento tão difícil para estreitar todos os laços possíveis e cada vez mais juntos promover mais coisas pela literatura, né? Ainda mais nesse mundo que se transformou, onde a sinergia e as interconexões se transformaram em coisas banais. Então, Isso, não quer para dispensar o presencial não, mas aproveitar esse momento, né? isso, Aproveitar esse momento. exatamente, exatamente. Bom, Afonso, vamos começar então, Bora. tentando é, te aproveitar ao máximo nessa conversa, começando por seu envolvimento pessoal no início de tudo com a literatura e como isso evoluiu para a sua atividade profissional. Bem, o meu envolvimento com a literatura ele não veio propriamente da minha família, veio do convívio com as pessoas que eu, como músico, na época eu comecei como músico, eu tocava violão em bares e dava aula de dia, me proporcionou. Essa convivência me fez. Por exemplo, hoje é um dia interessante para falar disso, né? Porque o seu homônimo, maravilhoso homônimo, né? Que é o Fábio Lucas, o crítico literário, fundador, presidente da UBE durante tantas gestões, né? Faz 89 anos. E eu me lembrei muito que eu era amigo sou amigo dos filhos, das filhas e do filho. E ali eu convivi com o Fábio Lucas e Dona Marilu Lucas, também outra sumidade da ensaística literária quando criança. E nesse ambiente literário, que também favoreceu muito o fato de que eu morava, durante muito jovem, 14, 15, 13 anos, no quarteirão de Belo Horizonte, que ficava o suplemento literário de Minas Gerais. Então ali eu tive a alegria de conviver com Murilo Rubião, Aires da Mata Machado Filho, é, lamentavelmente que faleceu ontem, o querido Manuel Lobato, Duílio Gomes, Paulinho Assunção, Humberto Werneck. Sérgio Santana não, porque o Sérgio já tinha ido embora para o Rio de Janeiro, mas frequentava muito também. O suplemento literário, que tinha ali sua sede na esquina da Rua da Bahia com o Espírito Santo, na frente ficava o Maleta, o famoso prédio Maleta, edifício Maleta, onde Milton Nascimento começou sua carreira. E o Maleta tinha um outro restaurante que se chamava Lucas, ainda existe, Cantina do Lucas, onde toda a geração da década de 70 até 80 frequentava, com ditadura nas costas, né? Correndo. Cansei de ver Murilo Rubião tomando chopp no Pelicano, que é um barzinho ali na esquina, do lado do Maleta. Ele morava no prédio ao lado do Maleta. Por sinal, mudando de assunto, não falando do assunto, eu fui responsável por um dos encontros mais cômicos que eu já fiz na minha vida. O querido José da J. Veiga, querido J. Veiga, tinha um sonho, conhecer Murilo Rubião. E eu trazia o Veiga algumas vezes para lançar os livros dele. Eu falei, gente, eu vou promover um encontro sensacional dos dois maiores escritores de literatura fantástica brasileiro, não é? Temos ali o Emílio Moura, mas é poesia.
Mas de conteúdo de literatura de ficção, Murilo Rubião e Veiga, não tinha dúvida. Marquei com o Murilo, Murilo não pôde um dia, só sei que um dia coincidiu. Aí o Murilo recebeu eu e o Veiga na casa dele, no apartamento ali no edifício do lado do Maleta. Eu falei, vai ser um encontro sensacional, né? Imagina. Aí sentou-se o Veiga na frente do Murilo, numa mesa baixinha, onde a moça serviu 2 cafezinhos, bebemos cafezinhos, o Murilo fez alguns muxoxos, o Veiga cumprimentou com a cabeça, passaram-se 20 minutos, nenhum falou nada com o outro, nós fomos embora. Este foi um encontro fantástico de Bem Murilo Rubião. literário, bem Bem literário. literário, silenciosamente literário. Mas então, essa minha influência de jovem teve a presença constante dessa vida literária que Belo Horizonte sempre teve. Belo Horizonte é uma cidade literária, né? Na E com década a de sorte, 20, e com 30, a sorte de ter uma vizinhança inspiradora, né? inspiradora. E não só isso, né? Uma história de literatura. Não sei se vocês já leram Desatino da Rapaziada, Jornalistas e Escritores em Minas Gerais, do Humberto Werneck, onde ele traça ali a história de Belo Horizonte, mas na verdade a história desde 1924, 23, quando Drummond veio definitivamente morar em Belo Horizonte. Ele já tinha vindo anteriormente e voltou para a cidade dele. E ali ele fez um traçado dessa época, quando os escritores se formaram. Guimarães Rosa formou-se em medicina em Belo Horizonte, Pedro Nava, nossa, tantos escritores da época, e depois saíram para o Rio e São Paulo formar as mentalidades da primeira parte do século XX. Depois, na década de 50, foi a outra geração, chamada segunda geração, que é Fernando Sabino, Hélio Pellegrino, Otto Lara Rezende e Paulo Mendes Campos. E depois, mais à frente, a chamada geração suplemento, composta pelo Sérgio Santana e tantos outros dessa geração, né, Sérgio que nos deixou recentemente, lamentavelmente, né. Então, quer dizer, isso tudo faz de Belo Horizonte uma cidade Especial. especial. E até certo ponto, Minas Gerais é muito parecida com Pernambuco, você não acha? Uhum, Acho isso. que se tem É. dois estados muito semelhantes do ponto de vista de cultura, principalmente a cultura literária, são Uhum. os dois. Eu tenho essa impressão. E como foi que essa convivência tão rica terminou lhe afetando até chegar ao Sempre um Papo? Olha, eu tocava em bares. A Heloísa Neves, a querida Loló, entrou aí. Eu tocava num restaurante, num bar, como eu te disse. E aí o Oswaldo França Júnior se juntou ao Roberto Drummond e outros amigos e falaram: só que você toca e você já é poeta. Na época eu já tinha 2 livros publicados de poemas. Esse que a gente publica e sai vendendo pelo meio da rua. E naquela época você não era morto, né? Não tomava um tiro na cara, né? Hoje você toma, né? Naquela época não. Em Belo Horizonte tinha um movimento forte de poesia independente. E gerou bons poetas, Carlos Ávila, filho do Afonso, Thaís Guimarães, o próprio Carlos Herculano Lopes, o próprio Carlinho vendeu muito livro aí pelos bares afora da vida. E comecei, como se fosse uma brincadeira, em março de 86, fazendo o primeiro evento com Oswaldo França Júnior, o segundo evento com Fernando Brant, querido Fernando, e essa brincadeira tornou-se a minha vida. Já vão aí 34 anos de eventos mais que semanais, né? Às vezes eu faço, uma vez, ano passado eu fiz 6 eventos em uma semana, 2 por dia, em cidades diferentes, em tempos diferentes, em condições diferentes. Eu já Incrível. passei uma época que eu fazia eventos em cada dia de semana no estado. Segunda, Belo Horizonte, terça era sempre Brasília, terça Brasília, quarta Paraná e quinta não sei onde. Rodando o país inteirinho aí, sempre com um escritor a tiracolo. Maravilha. E de lá para cá, como você avalia essa trajetória do Sempre um Papo e que papel você acha que exerceu
na literatura brasileira? Não só na literatura, Olha, na cultura em geral, né? o que eu acho é o seguinte, existia muito pouco trabalho profissionalizado na minha época. Vamos falar de 1987, né? 86, 90, segunda metade da década de 80. E o Sempre um Papo atua, né, até hoje, de forma muito profissional. Seja no convite ao convidado, seja nos detalhes de logística, seja na comunicação. Sempre tive um volume de peças publicitárias e um trabalho de comunicação na área de imprensa muito profissionalizado. Os escritores, claro que no início isso não existia, né? No início, Lia Luft, Fernando Gabeira, Herbert Daniel, tanta gente dormia lá em casa, não tinha hotel não. Tinha que dormir lá em casa. Mas logo que foi possível, devido às leis de incentivo, os autores todos recebem honorários. Sempre, 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 de muitos e muitos anos para cá. O YouTube do Sempre um Papo está lá, quase 500 programas de TV gravados ao longo Maravilha. desses 25 anos. É um acervo de literatura brasileira muito importante, muito, muito, Magnífico, muito com importante. certeza. Então eu acho que o balanço que eu tenho é isso. Minas Gerais recebeu, durante todo esse período, não só sempre todos os escritores, lembrando que os escritores escrevem livros, né? Não é brincadeira, né? É muito. Tem escritor aí que lança um livro por ano. E aí toda vez tem aquela coisa, ó, Minas Gerais, Belo Horizonte está garantido lá com o Afonso. E vai indo, sempre com muito carinho, com muita alegria de trazer os escritores. E sempre muito bem recebido pelo público de Belo Horizonte, isso é muito importante dizer, né? Muito importante dizer. Sempre muito bem recebidos. Plateias, auditórios lotados, sabe? Eu divido muito esse sucesso, esse êxito do projeto Sempre um Papo ao público, com o público de Belo Horizonte, que soube valorizar esses autores que vinham de todas as partes, né, do Brasil. E isso já diz muito do que você estava falando antes, né? Da característica do lugar, né? É, Essa paixão pela literatura e esse fazer também literário que marca o estado de Minas e Belo Horizonte. sem dúvida. E daí para Fliaraxá, Afonso? Olha, o Araxá é um capítulo à parte. Aliás, todas as cidades têm ali uma história diferente da outra com relação à literatura, né? Importante dizer isso. Eu já fiz eventos em Belém, maravilhosos eventos em Belém, interior da Floresta Amazônica. Fiquei 7 anos no Acre, Rio Branco e Porto Velho, Rondônia. Então, assim, no caso de Araxá, foi muito bem sucedido, porque a cidade abraçou o projeto. E abraçou não só porque o projeto é bom, não. Porque Araxá tem uma tradição literária importante. Desde Dona Beija, desde escritores, até do século passado mesmo, século XIX. Então, foi uma felicidade. E lá tem que se dizer, é um patrocinador que valoriza a literatura e a cultura, que é a CBMM, né, a Companhia Brasileira de Metalurgia e Mineração, do Grupo Moreira Salles, que sempre apoiou o Sempre um Papo lá. Então, um dia, eu estou lá há 15 anos já. O Fliaraxá tem 9. Essa vai ser a 9ª edição. Então, falei, olha, a gente pode fazer um festival literário. E eu já comecei o festival com o primeiro homenageando o Ziraldo, levando Luiz Fernando Veríssimo, Zueni Ventura. Água Lusa foi o primeiro convidado internacional, logo no início. Então, assim, foi uma beleza de evento logo o primeiro. E os que se seguiram foram sempre um melhor do que o outro, a ponto de a gente sempre fazia na cidade, tem a Fundação Calmon Barreto, e montávamos uma estrutura para isso, aí não foi possível mais, porque eu fiz os 80 anos do Maurício de Souza, e tinha 2.000 pessoas dentro e 2.000 pessoas fora. Então não foi possível fazer, mas ali a gente mudou para o Grande Hotel de Araxá, que tem também uma vocação
para eventos desse porte. É um hotel magnífico da década de 40, né? E que tem toda uma história também relacionada a livros e leitura, e está lá funcionando muitíssimo bem. Ano passado, chegamos a levar quase 30 mil pessoas em 4 dias. Para uma Já cidade virou, de 100 mil habitantes, tá bom, né? tá bom demais. Já virou um evento indispensável, um evento que já faz parte do cotidiano das pessoas e também do turismo cultural em Minas Gerais, né? Eu acho que sim, porque primeiro é o seguinte, são os números, né? Eu chego a levar de fora. Ano passado foram 120 escritores de fora, na programação oficial. E Araxá é uma cidade que no início eu me relacionava com 9, 8 escritores, e o ano passado, só de programação local de Araxá e região, foram 100 escritores. Impressionante. Locais. Locais. Você imagina o que é isso? O que influenciou? E mais ainda, nós A estamos grade de falando de 9 programação deve anos. ser uma dificuldade para você montar tudo, hein? Nossa senhora, é complicado demais. Se você sabe o que é isso, eu não preciso ficar te fazendo muito não, né, Fábio? Não Deve preciso. ser. Sim, e como é que tá tanto Sempre o Papo quanto a Fli Araxá é, enfrentando esse momento tão surreal que a gente está vivendo? Esse ano que em julho parece que ele está acabando. Pois em certa medida, o projeto Sempre um Papo já está no virtual há 25 anos. Por quê? Desde Brasília, quando eu fazia o Sempre um Papo na Caixa Cultural, e o querido Eugênio Butti, que presidia a EBC, Empresa Brasileira de Comunicação, me falou, olha, vamos gravar os eventos. Então nós estamos falando de muitos, 20 anos atrás, e ali começou a ser gravado e exibido na TV Câmara para o Brasil inteiro. Então, desde esse momento, as edições são gravadas e estão nesse acervo. E isso foi crescendo, 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 a ponto de que, há uns 8, 10 anos, o Sempre um Papo acontece, é gravado, vira programa de TV, vai para o YouTube e recentemente transmitido ao vivo pelo Facebook. Uhum. Não pelo YouTube, mas era transmitido ao vivo pelo Facebook. Então, esse modelo que se apresentou como emergencial na pandemia, para nós é um modelo bem Que conhecido. sim, Bem conhecido, já faz entende? parte, já faz parte do mecanismo, né? Jamais parte. O que fica a acrescentar é tecnologia, não é? As condições de transmissão, convencer um escritor a usar um auricular. É difícil. Não, tá bom aqui, Afonso. Eu faço pelo computador mesmo. Tô cansado de ouvir. Chega na hora, dá tudo errado, gente. A gente está fazendo numa plataforma tacanha, que é Zoom, que essas coisas que estão. Tá tudo muito atrasado, as coisas vão avançar muito ainda. Verdade. Muito. Vai chegar o 5G aí e revolucionar esse modelo de comunicação entre todas as pessoas, e não só o modelo de comunicação. Vai atravessar o cotidiano das pessoas, o 5G. Então, nós estamos ainda na pré-história da tecnologia da comunicação. Nós vamos chegar num momento muito avançado de conversas, de diálogos, de comunicação, de intercomunicação. Aqui a plataforma do Instagram, por exemplo, por mais estável que seja, por transmissões favoráveis, não é uma plataforma solidária, não é uma Uhum. plataforma amistosa, porque ela não compartilha com as outras, e nem permite que as outras compartilhem com ela, né? Isso. Esse é complicado. Quer dizer, isso tudo vai acabar, vai ser tudo uma coisa só, rapidamente, né? Então a gente está Isso. acostumado com esse modelo. E a Fli Araxá? Como é Pois que fica? é, eu estou dando um tempo ao tempo, sabe? Tenho dado tempo ao tempo. Marquei e vai acontecer, de qualquer forma, entre 28 de outubro e 1º de novembro, feriado ali né, se Uhum. 2 de novembro é o feriado como é que chama? Dos mortos, né? Finados. Finados.
vai acontecer, e eu tenho a esperança ainda de que seja híbrido, que eu possa levar uns 10 autores e que eles possam lá fazer as palestras de acordo com as regras mais absolutas possíveis do confinamento, e dali pilotar lives para o mundo inteiro. É possível fazer isso. Eu acho importante fazer no lugar. A história do não presencial, né, está tirando a referência. Eu não quero que a referência suma, não. Vamos fazer de Araxá. Eu sou de Belo Horizonte, mas eu vou fazer de Araxá, e de lá vão partir todas as lives, né? Esse nome maravilhoso. O que puder complementar de lives, aí você complementa, mas tem um núcleo baseado lá, junto com a história, junto com a tradição do evento e do lugar onde ele está inserido, né, Afonso? Tem fatores graves, né? Assim, a pergunta que eu me faço é a óbvia. Se eu provocar algum tipo de aglomeração e alguma pessoa pegar a Covid, uma pessoa pegar me faz cancelar. Não precisa ser duas. A possibilidade de uma pegar, eu cancelo. Cancelo o que eu digo, eu cancelo o evento presencial, né? Mas como a gente está falando de novembro, eu quero crer que até lá nós tenhamos soluções que as autoridades sanitárias e as autoridades, no caso o município que decide, né, o âmbito de decisório é do município e não do governo federal, me mandar fazer. Eu obedeço nesse ponto, o que pode ser feito. Até porque as realidades locais são muito diferentes em relação a isso, e aí vão ter, com certeza, Araxá alternativas para fazer. Vive uma situação completamente distinta do resto do país. São 110 mil habitantes, 108, e a CBMM financiou um quadro de testagens de quase toda a população, coisa que não aconteceu no país inteiro. É uma população, é a solução. A solução de testagem e separação do grupo contaminado ou com suspeita é o que deveria ter sido feito no mundo inteiro. É o que aconteceu na China. A China não irradiou para o mundo inteiro, nem para a própria China, pela solução de testagem e confinamento dos grupos contaminados. Aqui no Brasil, não. Então, qual cidade que tem testagem gratuita? Eu fiz teste semana passada, eu paguei R$290 por curiosidade para me manter. Eu queria visitar minha mãe, na verdade. Então, assim, lá não. Lá passa por esse movimento. Mas aí também fica a pergunta, peraí, se o evento é público, vai vir gente de fora. Vindo gente de fora complica. O turismo acabou, né, querido? Vamos falar a verdade, Fábio? O turismo está numa situação complicada. Como é que abre uma cidade para receber gente de fora? Em que condições? Testando com temperatura? Difícil. Então, assim, eu estou preparado para fazer os modelos que forem possíveis serem feitos, mas com a certeza de que vai acontecer nesse período, sem dúvida nenhuma. Tá certo. E em relação a esse tipo de evento e aos festivais que estão passando por esse momento tão difícil, mas que antes da pandemia já eram objeto de questionamento, né? Então, mas você não acha que está sendo bastante responsável? A Bienal de São Paulo, a maior, claro, já cancelou. Tomou a decisão acertadíssima. Não, mas também, eu vou falar a verdade, Bienal leva 3 milhões de pessoas. Como é que pode? Pode, ué. Bienal de Porto Alegre também, está na edição de número 55, leva milhares de pessoas lá. Nós estamos no mundo da cultura, né? E o mundo da cultura exige aglomeração. A aglomeração é a grande, como disse o Fagundes aqui com a gente na semana passada, o Antônio Fagundes, a aglomeração é a nossa revolução. É a forma que a gente faz uma revolução. Então, se não tiver aglomeração, não existe cultura, não existe entretenimento. E a beleza disso tudo, a beleza de um lado e a tristeza de outro, é que
O Heleno aí, ó, a representante de Araxá presente aí, Heleno Álvares, poeta. A beleza disso tudo é que na hora que tiver que aglomerar de novo, não vai ser o negócio, não vai ser o comércio, não vai ser a indústria, não vai ser... vai ser a cultura. A cultura que vai provocar novamente a aglomeração pacífica, inteligente e segura, principalmente das pessoas. Porque vai se criar já está acontecendo diversas formas de síndrome, né? A agorafobia está aí, firme. Tem gente que não vai querer mais sair de casa, não. Isso, É? isso. A cultura vai ser uma forma de superação de muitas coisas que estão acontecendo. Sem dúvida nenhuma. Então nós temos, além de tudo, como somos os mais penalizados, fomos os primeiros a ser cerceados na pandemia, somos agora os mais penalizados por este governo, que não só nos impede de trabalhar em certa medida, como, veja a questão da lei emergencial, das poucas áreas que foram excluídas da lei foi a cultura, propositalmente. Ainda bem que o Senado e o Congresso, o Legislativo entrou com a lei Aldir Blanc e corrigiu isso, né? Mas vivemos um período de tremenda perseguição, né? Então, a cultura tem esse papel e esse dilema de viver tamanha perseguição, de viver tamanha ignorância, e a pessoa ter que ser a instituição que vai salvar as pessoas lá no final, lá na volta. Pode ter certeza, nós vamos conversar isso aqui ainda, Fábio. Sabe? Quem é que vai promover a concórdia, a reunião, o convencimento para as pessoas se reunirem de novo? A cultura. A cultura. Isso. E já que você falou nisso também, há um ponto importante que é a aceleração da articulação entre os atores culturais e na área de literatura, na área editorial, a gente está vendo muito isso. Quer dizer, há uma convergência de produtores de cultura, de organizadores de eventos e também do pessoal que escreve, dos editores. Como é que você está vendo esse momento e iniciativas de convergência como do Sempre um Papo com o The Book Company, com a entrada agora também da Bienal de Pernambuco, enfim, toda essa movimentação e que acontece com outras entidades também, outras instituições e outros organizadores de eventos que estão procurando se aliar, se juntar, se dar as mãos nesse momento, tanto para a troca de conteúdo quanto para a divulgação. Olha, de verdade, nós estamos descobrindo afinidades. Afinidades que o mundo presencial não permitia. Também é uma se é que existem vantagens, uma vantagem é essa. As sinergias que estão sendo, promovidas, elas vão a favor da tecnologia. Olha que ideia simples que nós tivemos junto com a Bienal de Pernambuco. O que a gente produzir vai ser compartilhado conteúdo com vocês, o que vocês produzirem será compartilhado com a gente. Dessa forma, a gente está simplesmente fazendo com que mais pessoas tenham acesso ao conteúdo de literatura. E isso que é importante nesse momento. E olha, eu tenho dúvidas se no mundo presencial, sem essa história da utilização das redes, Fábio, a gente ia para esse lado. Acho que não. Acho que estava todo mundo focado no seu fazer, não por mal, é porque não era hábito. Agora, isso vai se reverberar. A minha pretensão, eu vou além. Eu pretendo colocar o conteúdo de literatura produzido pelo Sempre um Papo e de roldão que todos os nossos parceiros produzirem em todos os países de língua portuguesa. Por que não? É simples em certa medida. Não só os países que falam língua, as unidades de estudo de língua portuguesa pelo mundo afora. Qual que é o melhor? Que pode a literatura? A literatura pode isso. A literatura pode, outras áreas, em certa medida, já o fazem, em cinema e outros já o fazem.
mas a literatura pode, não só através do livro, como através da fala, Isso. né? Nós somos, por excelência, os faladores, né? Nós somos as pessoas que conversam por excelência através do texto literário. Quantos escritores do mundo têm o dom da fala, né? Aí Isso. Saramago falando como fala bem, como Ariano Suassuna falava deslumbrantemente bem, né? É verdade. Então, assim, tem pessoas que encantam tanto falando quanto escrevendo. E esse é um dom das pessoas que escrevem, normalmente. E essa integração da lusofonia, ela pode ser acelerada também, né? É, porque, inclusive, vamos falar a verdade, todas as iniciativas governamentais, diplomáticas, oficiais, né, que lidaram com o assunto foram um tremendo fracasso. Um tremendo. Até a reforma ortográfica, tão dita e redita, né, tão bem remunerada, né, teve muito recurso alocado ali de governo, né, durante os anos que a CPLP funcionou, e é esse fracasso absoluto. Né? Nós, aqui do Brasil, tivemos que mudar todas as nossas, todos os livros, ortografia, regra, reensinar. Nos outros países, não. Ignoraram solenemente as famosas regras da reforma ortográfica. Então, quer dizer, isso é um outro assunto também, nós já estamos mudando de assunto completamente. Só acho que temos que encontrar uma solução alternativa, na medida em que as soluções de governo, de língua, CPLP, entre outros, não surtiram efeito nenhum. Ou estou errado, vai ver que eu também estou falando, se você De discordar. repente, esse movimento quase que de base mesmo do mercado editorial, com produtores de conteúdo, escritores, editores e até com as livrarias também, podendo entrar nesse caminho, de repente é uma integração que tem mais futuro, né? Sem dúvida, principalmente porque é simples, né? É Sim. simples, não oneroso em certa medida, né? Tem isso também, é não oneroso, e beneficia os campos em geral. Beneficia o mercado editorial, beneficia o autor que fica mais conhecido, né? Beneficia o livreiro, que pode, daquela live ali, conhecer aquele autor e decidir comprar um livro dele. E esse mundo virtual não necessariamente está levando para o e-book, é Uhum. outra Não. realidade também. Uma coisa Sim. até muito curiosa, vale um debate, né, Fábio? Sim, 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 Por com que que, certeza. por que será que se tudo está ficando absolutamente virtualizado, por que que o e-book não está indo junto? É. Eu tenho minha O opinião, livro, eu acho que aquela coisa cai e quebra, né? Eu sou que nem Ziraldo, como é que essa acaba a bateria, a luz uhum, muda, aí sai a página, você não consegue voltar naquela página lá, você fica lá apertando, passando aquele troço, cai a é. bateria, e se E o cai outra livro, coisa, cai e quebra, né? O livro não quebra, você pega o livro, não quebra, é. Muita gente perde. Tem fala que é gente um que fala, o que fetiche, mas não aconteceu é com o seu só e-book? isso, né? Perdi o e-book. Falei, agora estou tendo que comprar o livro para terminar que eu estava lendo. Claro, você não vai comprar um e-book de R$ 600, R$ 700 de novo. Você está lendo o livro. Uhum. Perde o e-book quebra. Você vai comprar outro e-book? Claro que você não vai comprar outro e-book. Ao contrário, você não vai comprar nunca mais um e-book na vida. Você vai querer comprar o livro. Vai comprar é O uma estante para Francisco colocar Dantas livro. está aí concordando com a gente. Não é? Dá É. mais isso. Ah, tá na nuvem. Gente, tá na nuvem, tá certo. Eu sei lidar com a nuvem. Eu pago o Dropbox, eu pago o Google Drive, eu pago. Agora, quem não sabe lidar? É Pois difícil é. isso. Realmente é um Você ponto tem bem e-book, interessante. Fábio? Hum? Você tem? Tenho, Você tem? Tem. tenho. E Tenho você sim, lê nos dois? leio nos dois, mas uso bem menos do que o livro original, vamos dizer assim. É, Muito o menos. próprio formato, né? Os celulares aumentaram os formatos,
prevendo essa não aceitação do iPad e do e-book com facilidade. Entendeu? É verdade, verdade. Bom, Afonso, queria te explorar um pouco a respeito da tua tão bela história com o Sempre um Papo e te pedir para lembrar aí algumas entrevistas marcantes, seja mais antigas, seja mais recentes. Alguma coisa que te Você tem faça... tempo para ouvir história? A gente tem o tempo do Instagram aqui, infelizmente, né? É muita história, é muita história. Ó, por exemplo, hoje eu recebi um amigo, um advogado amigo, me mandou uma foto dele com o Mário Vargas Llosa. Eu não tenho fotos desse evento. Eu fiz em 1989 um encontro com o Mário Vargas Llosa em Belo Horizonte. Muito curioso. Fiz o evento lotado, né? Não tinha na época, não tinha dinheiro, né? Mal para pagar táxi, imagina. Ele não ficou lá em casa, não. Ele ficou no hotel porque teve um pessoal que patrocinou. Foi na imprensa oficial, um teatro improvisado, porque ele só podia aquele dia, enfim. Um auditório lotado. Aí no final, e ele já tinha me avisado que não gostava de autografar. Eu fiz o evento, ele falou, foi lindo, foi muito importante, não foi gravado, perdeu-se. No final eu falei assim, ô Mário, você me desculpa, mas aqui no Sempre um Papo, todo mundo autografa. Principalmente, esse público inteiro que está aqui, tinha umas 500 pessoas, que já comprou seu livro. Então, por favor, começa a fila pela direita e termina pela esquerda. Ele ficou ódio. Aí ele pegava o livro e falava assim, solo la firma, solo la firma, solo la firma, próximo, solo la firma. Sai escrevendo o nome dele, mal educado, grosso. Tudo bem. Na hora de ir embora, acabou todo mundo foi embora, demorou muito, não tinha ninguém na rua. Eu saí para pegar táxi, eu não tinha carro. E ele já achou estranho não ter carro. Eu fiquei lá esperando o táxi. Parou o táxi, entrou, e ele mudo. E eu mudo também, falei, deixa ele no hotel, acabou. Tô nem aí, vou embora para casa. Vou lá ficar passando a mão em jeito tá mal-humorado. Mas no caminho, eu pronunciei uma palavra mágica do hotel. Falei assim, e Guimarães Rosa? Para quê? Chegamos no Otton, na época, o Otton existia, fomos para o último andar do Otton, ficamos até 4 horas da manhã conversando sobre João Guimarães Rosa e uma paixão dele, Zé Guilherme Melchior. Ele era apaixonado com Zé Guilherme Melchior, que na época era adido cultural na Inglaterra, em Londres. Passou um tempo no Uruguai, Montevidéu, depois foi para lá, e lá ele conheceu. E ele era apaixonado pelo Melchior. Tem sentido, né? Melchior e ele, naquele povinho da direita, né? Isso tem sentido, os dois se davam bem ali naquele campo da direita. Apesar de ser um intelectual brilhante, o Melchior era bem chegadinho na direita. Bem, então assim, você imagina o que foi isso? O moço passou raiva comigo, depois ficou até 4 horas da manhã. Ele falava trechos inteiros de Guimarães Rosa, de cor. Impressionado. E aí nós conversamos sobre Grande Sertão, e foi até fechar o restaurante, mandaram a gente embora lá do restaurante. Você imagina? Quer dizer, tem tanta história. Saramago ficou dias e dias com a gente aqui. Foi? Outro dia eu estava lembrando também que eu fiz uma coisa inédita. Eu acho que eu fui a única pessoa no mundo que fez Manuel de Barros autografar. Porque ele nunca autografou livro, ele não autografa, ele não fazia noite de autógrafo de jeito nenhum. Todo mundo que conhece sabe disso. Ó, Rafael lá de Araxá, o povo de Araxá está presente aí na live. Então, um dia a Cássia Kiss fazia aquelas leituras, e um dia o Manuel despencou com a esposa dele, lá de Cuiabá para cá, para assistir em Belo Horizonte. Maravilhoso, fez a leitura, foi tudo lindo. Terminou, eu mandei aquela. Falei, bem, ele vai recusar e tudo bem. Falei, gente, já que o Manuel tá ali, aí todo mundo bateu pau. Quem sabe, eu sei que ele não gosta de autografar. Eu vou respeitar isso. Mas quem sabe, se vocês fizerem uma fila aí, onde é que ele tá?
ele não autografou. Ei. Aí ele não saiu da cadeira dele. Ele ficou lá na cadeira, fizeram uma fila dentro do teatro e ele autografou. Encurralado. Ficou encurralado, não teve jeito de sair. E ele me disse que adorou aquilo, que adorou, que ele Coisa arrependeu boa. muito de Olha não só. ter feito outras noites de autógrafo na vida Pronto, dele daí. depois. Quer Que dizer, bom, Manoel era um que bom. querido também, tanta história. Raduan Nassar também, Raduan tem umas histórias maravilhosas com ele. O Sempre um Papo que eu fiz com o Chico e o Raduan ficou histórico em Belo Horizonte, porque foi num sábado à tarde, 15 horas, e tinha 1.500, 1.700 pessoas no Grande Teatro do Palácio das Artes, de tarde. Estava lá Adélia Prado, Milton Nascimento, governador, prefeito, os músicos amigos, os escritores, Fernando Branco, todo mundo na plateia, para assistir a leitura do Raduan e do Chico. E era sempre assim, isso não foi incomum, aconteceu no Rio e São Paulo. O Raduan lia trechos do Estorvo e o Chico lia trechos do Menina Caminho. E acabou, era só isso. Eu falei, poxa, vocês podiam conversar um pouquinho. Não, só a leitura. Beleza. Vai lá o Chico, lê o trecho do Menina Caminho, tudo bem. Vai o Raduan e decide fazer gracinha. Aí pega o livro, o Estorvo, tá? Tava todo marcado nas leituras. Ele falou, qualquer lugar. Abriu, começou a ler. Fábio, era o trecho do Estorvo que o cara dava uma cantada cheia de palavrão. Ei. E ele lia. E foi começando a ficar nervoso. E ele lia e ria. Quando Trump, ele disse, aí falava um palavrão, ele baixava a cabeça e ria. Voltava, começava outro palavrão, ria. No final, tinham 1.800, 700 pessoas rindo do lado de lá, e eu, Chico e ele rindo sem parar, virou uma histeria coletiva. Gente, eu disse a lágrima, eu e o Chico disse a lágrima, assim de não conseguir parar de rir. Sabe quando dói aqui, ó? Porque assim, de rir que ele não parava, ele lia outra ria, lia outra ria. Até que eu falei, chega, Raduan, chega, pelo amor de Deus. Vamos ter que todo mundo ir para o banheiro aqui daqui a pouco. Então pega aí no livro, volta para a marcação e, pelo amor de Deus, leia o trecho que você marcou. Aí sim, ele foi lá, agradeceu, pegou o Todo mundo pode trecho, respirar, parar para todo mundo respirar. poder respirar. Aí terminou a leitura divertidíssima. Porque o negócio era de 20 minutos, demorou 40, porque foi muito longo. O povo não parava de rir. Parava de rir, ninguém parava de rir dele. Tem muita história, nossa senhora. As histórias que eu não posso contar. E como é que está sendo agora com as lives? Aí não tem o público, né? É ruim, viu? Outro dia eu estava indo lá, passei na porta dos lugares que eu faço auditório, que eu faço evento, acostumado com o calor das pessoas, acostumado com a presença, o olhar. É insubstituível. Até isso a pandemia vai nos ensinar. Nós vamos voltar com muito mais, valorizando muito mais a presença das pessoas. Essa lição, nós ainda vamos conversar sobre isso, Fábio. Valorizar muito, muito a presença, valorizar muito a companhia do outro, sabe? Mas as lives estão seguindo e estão seguindo bem, né? Estamos aí com uma programação fortíssima. Estou fazendo praticamente 4 lives por semana, porque eu junto as leis estadual, federal, eu tenho que cumprir a agenda já programada, tenho os patrocinadores, né? Ainda bem que tem os patrocinadores, viva o Itaú, viva a CEMIG, viva a CBMM, a Rede Mater Dei, vivam os patrocinadores que ainda estão ao lado dos produtores culturais, os produtores de livro, da leitura, vamos valorizá-los. Importante essa palavra, importante essa palavra. Então agora também tem uma coisa diferente. Não sei se é porque eu estou muito acostumado. As lives do Sempre um Papo tem um ingrediente, quem me falou isso foi o Thiago Lacerda outro dia. Tem um ingrediente que não tem nas outras, afeto. Eu não faço um evento com uma pessoa que eu não conheço muito. Eu conheço muito com quem eu faço eventos.
Rui Castro, desde o primeiro livro da vida dele. Eu vou fazer semana que vem com Drauzio Varela, eu faço com Drauzio desde que ele nem escrevia direito. São pessoas que, faz diferença demais. além de escritores, são muito amigos, gente que dividiu muitas cidades do interior de Minas e do Brasil comigo na companhia. Vamos sair fazendo evento? Vamos sair fazendo evento. E sai por aí, quer dizer, o convívio que eu tenho com eles são 34 anos. Tem gente que eu conheço há 34 anos. Frei Beto, Leonardo Boff, meu irmão, tem muita gente, Amir Klink, gente que desde o início está comigo. Então, as lives são assim, e aí, vem cá, como é que é? Como é que você está fazendo aí na sua sala, da sua casa? Ó, você conseguiu resolver aquele problema do filtro? Outro dia um amigo não está com o filtro estragado, não lembro quem que é. Eu comecei assim, a resolver o negócio do filtro aí na sua casa, está quebrado, né? Como é que você vai fazer com a água? Foi assim. Então é diferente, tem ali uma tonalidade, não é só informal, a pessoa que assiste vê que tem empatia, tem afeto. Isso faz diferença. Tem envolvimento de vidas, né? Vidas, vidas. E literatura também, né? Literatura, Eu claro. sei o que o Rui está escrevendo, sei o que ele quer escrever, Rui Castro, daqui a um tempo. Você entendeu? Tem ali um envolvimento afetivo e de informação também, né? Que isso conta muito na live, muito importante. O Afonso, algum projeto, algum plano que você esteja na cabeça para esses próximos meses ou para o ano que vem? Vamos torcer para que esse negócio Mas você quer uma surpresa? diga lá, Em primeira mão? por favor. Eu acho que vou conseguir fazer o primeiro. Ninguém está sabendo disso. Será que eu posso falar? Pode. Se eu não puder, já falei. O primeiro festival literário de Itabira. Muito Por que bom. Itabira? Porque tem algumas cidades do Brasil e do mundo que merecem o relevo de tê-las como lugar de nascimento de algum dos nossos maiores escritores do mundo. Eu acho. Drummond não está abaixo de Fernando Pessoa, não está abaixo de nenhum dos grandes poetas mundiais. Não. Ele está ou acima ou na mesma estatura. E Itabira, que é a terra do Drummond, merece Maravilha. ter essa Maravilha. referência. Então, há muito que eu tento conseguir fazer. Estamos lá com nos entendimentos finais com a Vale. Claro que vai ser virtual. Né? Esse não tem jeito. Vai ser esse virtual ano mesmo. ainda, então? Vai ser esse ano. Mas já é um início, né? E eu gostaria de fazer em Cordesburgo. Gostaria de fazer em Juiz de Fora, em homenagem a Emílio Moura. Existem algumas cidades que deveriam ter consciência da importância do reconhecimento dos seus filhos ilustres literários como força de alavancagem do turismo e da cultura. Não só como reconhecimento bererê, não. Sabe? Não, tem um sentido prático para a cidade também. Essa semana que entra agora, a Cordesburgo vai ter a Semana Rosiana, uma programação excelente. Excelente. Procurem saber, gente. Se vocês não sabem, olha no meu blog lá, mondolivro.com.br. Ontem eu fiz uma matéria grande sobre a Semana Rosiana. Por isso que amanhã, inclusive, eu vou fazer sempre um papo com a Bruna Lombardi e o Odilon Esteves. O Odilon vai falar, aquele ator maravilhoso, vai falar trechos do Grande Sertão, e a Bruna vai contar da experiência dela no contato com a obra de Rosa, não só literária, mas também em cinema. E por aí a gente vai. Ah lá, o Juiz de Fora tem Pedro Nava, Murilo Mendes. Murilo Mendes já falei. Tem Pedro Nava também. Tem Gabeira, tem Afonso Romano de Santana. Isso. Tem muita gente importante. O Juiz de Fora só não é no Rio porque não quer. Se não fosse no Rio de Janeiro, estava tudo certo. Afonso, que coisa boa. Grande notícia. E você daqui a pouco tem uma live, né? Tem, Mais 18 uma. horas eu tenho com os dois, né? O Tito Couto e o Paulo Alva, o Paulo Ferreira, falando, que são nossos parceiros, né? Também na Bienal e no Flieraxá, falando sobre uma provocação, a língua que nos separa. Porque a língua portuguesa tem isso, né? Elas nos une e nos separa. Em que pontos que elas nos separam, que nos unem? E obviamente, que a nossa intenção é a utopia da unificação das línguas,
como forma, inclusive, de estabelecer um controle maior sobre a dominação mesmo. A língua, uma das formas de dominação é a língua. Todo mundo sabe disso. Verdade, verdade. Afonso, muito obrigado pela conversa. Eu tenho certeza que todas essas iniciativas nas redes vão prosperar bastante ainda, como você falou. A gente está somente no comecinho dessa caminhada, não é? Então, Sem mais uma dúvida. vez, muito obrigado pelo papo. E E vocês, me conta, a Bienal vai ser quando? Como é que vai ser? a gente está preparando aí uma plataforma na internet para ser lançada agora no dia 6 de agosto, que vai se chamar E-Bienal, e vai ser um espaço de oferecer conteúdo, mas também alguns serviços. É uma tentativa de trazer para o ambiente digital toda aquela efervescência, toda aquela troca possível nos eventos a cada 2 anos, né? Uai, então eu E, vou esperar o lançamento do meu para poder copiar de vocês. e aí a gente vai sempre, com certeza, trocando figurinha, batendo bola e trabalhando juntos para que as coisas sigam da melhor forma, né, Afonso? Sem dúvida. Muito obrigado pela gentileza do convite. Espero ter agradado vocês aí com as minhas histórias bobas. Com certeza você agradou com suas histórias tão ricas. Afonso, um abraço, Muito muito obrigado. obrigado, até a próxima oportunidade. Muito obrigado. Essa live vai ficar aqui gravada, né? Vai ficar assim. Ótimo. Vai ficar Então eu assim. passo Depois para as pessoas. eu mando para você. Tá bom, Tem que mandar para minha mãe para ela ver. tá certo. Um abraço, viu? Abraço. Muito obrigado. Obrigado, Tchau, gente. obrigado. Tudo de bom. Até Fiquem mais. bem, protegidos. Não caem em Isso, conversa. isso. Usem máscara. Boa, boa. Confinados, confinados. Abraço. Abraço.